E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast do Killer Queen. Hoje vamos trazer uma convidada inusitada. Conseguimos ela com muito sacrifícios e conseguimos. Convido vocês hoje para assistir a entrevista com Sayonara Dardenko, psicóloga, analista de RH. Tem uma grande história para nos contar e uma excelente profissão para nos inspirar. Vamos dar boas-vindas à nossa querida Sayonara. Boa noite, Sayonara, tudo bem? Boa noite, Natan, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir. É um prazer ter você aqui no Killer Queen, nosso podcast que agora está iniciando, né? Como posso dizendo, você é a nossa segunda abre-alas dele. Então, a gente fez aqui uma cartela de perguntas, mas a principal pergunta que a gente quer saber, que é o nosso ápice aqui do Killer Queen. Quem é Sayonara Dardenko? Quem é essa pessoa? Me conta essa história, por favor. Pergunta difícil, né? Não é fácil de responder sobre quem nós somos, né, em especial. Mas em primeiro lugar, eu acho que eu sou psicóloga, né? Mas eu sou alguém que gosta de gente, que gosta do contato com as pessoas, né? Que desde muito nova, desde muito pequena, foi se enveredando aí por esse caminho, por essa área. E, né, por algumas escolhas na vida, por algumas questões, sou capixaba, sou lá do Espírito Santo, né, por isso o sotaque, mas acabei parando aqui no Rio Grande do Sul. Já falo "ba" naturalmente nas minhas frases, então já me considero também gaúcha. Quase uma, como é, uma gaúcha oficial, quase. Quase, só um pouquinho. Mas e isso do capixaba, né? Do Espírito Santo para o sul? Que assim, essa diferença, você sentiu alguma chegando aqui ou não? Senti, senti assim, num primeiro momento, né, vim com uma certa a gente vem com uma certa, né, cuidado, assim, com receio e tal. Não conhecia, eu nunca tinha vindo ao Sul, vim a trabalho, né, vim por uma oportunidade de trabalho. Inclusive Natan e eu trabalhamos juntos já, Sim. numa outra oportunidade, mas vim por isso. E aí me senti muito bem recebida aqui no Sul, sabe, assim, de tudo aquilo que eu podia esperar com relação ao Sul do Brasil, não imaginei que fosse um lugar que me receberia tão bem, onde eu me sentiria tão em casa, assim. Então, acho que isso me surpreendeu bastante. A acolhida do povo gaúcho, a forma de viver, assim, mais simples e mais, né, genuína, foi bem, uma coisa bem positiva e bem marcante para mim. É, né? Não foi, é. Sim. Assim, a sua formação, você como falou, né, no começo que é psicóloga, né? Você se formou no estado do Espírito Santo mesmo? Em qual faculdade? Universidade? Na verdade, eu acho que eu tenho um quê de cigana, né? Porque quando eu me formei, eu fiz vestibular pela primeira vez em 2002, né? Foi o ano que eu entrei na faculdade. Nesse ano, a gente só tinha uma universidade no estado do Espírito Santo que tinha psicologia, que era a Universidade Federal do Espírito Santo. E aí foi um ano em que eu peguei grandes greves, assim, das federais no Brasil como um todo. Então, foi o ano do primeiro Enem, foi, né, na verdade, foi um ano antes, né? Eu lembro que eu estava no terceiro ano do ensino médio, enfim, mas foi um período da educação, assim, bem complicado. E eu acabei prestando vestibular para estados próximos, porque o Espírito Santo ele é muito pequenininho, assim como o Rio de Janeiro e tal. Então, a gente está muito, é como, né, quase que daqui a Santa Maria, era da cidade que eu morava até a capital do Rio, ou a capital de Minas, né, um pouquinho mais é São Paulo, então, enfim. Nesse primeiro momento, eu fiz vestibular para uma universidade em Petrópolis, no Rio, uma universidade católica. Passei e aí eu comecei a faculdade lá. Por uma questão, por um revés também de uma crise na universidade, né? Acabei migrando de faculdade também pela proximidade, embora estados diferentes. Eu estava a 1 hora de um estado para o outro. E aí eu concluí a faculdade em uma outra universidade católica, mas em Minas Gerais. E foi especialmente para psicologia ou não? Tinha algum outro curso? E Não, vocês... sempre é psicologia. Amor, Sempre foi. amor é psicologia, literalmente, né? Eu decidi no segundo ano do ensino médio, eu bati o martelo, e de lá para cá, de 1999 até 2021, eu ainda não me arrependi. E ter entrado assim, né, na faculdade, tem algum professor que te marcou? E até hoje tu pensa assim, poxa, esse cara para mim ou essa pessoa, senhora foi alguém especial para mim durante a faculdade. Teve alguém?
Vários, vários, assim, né, eu tenho uma ligação muito bacana com alguns professores da vida, assim, desde o ensino fundamental até, né, hoje, a pós-graduação, por exemplo. Mas eu tenho uma professora em especial da Universidade Católica de Petrópolis, o nome dela é Marília Dantas, né? Hoje ela está em Sorbonne, na França, ela fez pós-doutorado lá, então ela é uma, né, uma mestra gigantesca da área, mas ela foi o meu primeiro contato com a psicologia. E talvez, não me lembro, mas talvez você tenha ouvido essa história já, assim, resumidamente, né, lá na empresa onde a gente trabalhou, né? Mas, enfim, eu tinha 18 anos, eu tinha saído de uma cidade muito pequenininha, né, interior mesmo, 5.000 habitantes, e fui para uma grande cidade, né, uma cidade de mais de 300.000 habitantes e tudo, enfim. Chegamos para o primeiro dia de aula e estava essa professora lá, né, muito bem ambientada, psicanalista, né, e ela fez uma fala de abertura que, assim, eu tenho 14 anos de formada, mais 5 anos de faculdade, então eu já estou aí, né, há Sim. quase 20 anos nas trincheiras da psicologia. E ainda hoje, ontem mesmo, eu usei essa fala de abertura dela na minha primeira aula da psicologia com uma paciente, né? E aí ela nos recebe assim, ela apresenta a psicanálise, na verdade, para a gente assim. Estou no meu terceiro casamento e meu marido me bate. Eu sou coitadinha ou eu gosto de apanhar? E aí aquele foi o meu primeiro grande conflito com a psicologia, assim, nossa, mas como? E tudo, no fundo, Nossa, não. chegou que nem policial, né? Entrou na porta, entrou primeiro, depois bateu, né? Aham. O que que ela estava querendo dizer para a gente ali? Olha, né, tem muito mais além, a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, na psicologia, a gente não vai olhar só o superficial. Enfim, e dali foi, né, deu um match imediato e a partir dali eu sou fã dela até hoje. Nossa, que Levo só. comigo assim como outros. Olha aqui, não, que história bacana de vocês, né? Como chegaram a se conhecer. Mas e também nessa questão, nessa questão da psicologia. Hoje a psicologia tem várias áreas que você se define, né? Uma pós-graduação que você fez na área de psicologia. Inicialmente, Natan, assim, no segundo período, eu ainda estava no segundo período, ou seja, eu estava no primeiro ano, eu fui a um congresso, na verdade era um seminário, né, na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, né, um congresso sobre saúde mental e saúde hospitalar. E eu me encantei também pela área, né? Então, inicialmente, toda a minha trajetória profissional foi voltada para essa área. Então, eu sou especialista em psicologia hospitalar, também em transplantes e doação de órgãos. Então, trabalhei por alguns anos nessa área que eu gosto muito, assim, tenho muito, né, muito apreço por ela. Mas também por conta do próprio trabalho, do exercício profissional, naturalmente eu fui migrando um pouco para o RH, também para recrutamento, seleção de pessoas, para, né, essa área mais próxima, digamos assim. Gosto das duas, tanto que, né, nunca me afastei tanto de nenhuma delas. E no meu trabalho atual, hoje em dia eu trabalho no SESI, né, eu falei que eu encontrei o melhor dos mundos, porque ali eu uno, né, a psicologia da saúde, a psicologia do trabalho e a psicologia organizacional no meu fazer no dia a dia. E se você tivesse a oportunidade hoje de voltar no tempo e falar com a Sayonara que começou lá atrás e hoje está vivendo essa experiência, como você falou, no SESI, né? O que você diria para ela? Eu diria para ela assim, ó, foca menos na hospitalar, tá? Apresenta, né, vive outras coisas, assim. Naquela época eu acho que eu me direcionei muito, sabe? Eu poderia ter aproveitado melhor a faculdade em outras áreas também, mas eu fiquei tão encantada pela psicologia hospitalar, pela psicologia da saúde, que eu acabei, né, me blindando um pouquinho das outras áreas. E hoje em dia, né, trabalho com a maioria delas, né, com a psicologia da saúde, com outras coisas que, naquele primeiro momento, eu estava um pouco, a psicologia do trabalho em especial, eu estava um pouco, né, eu fiz, ok, mas eu não vou trabalhar com isso, quando na verdade hoje é, assim, a minha paixão. E sobre a psicologia hospitalar, a gente achou super interessante, né? Perguntar como é que é essa realidade, né, no ambiente hospitalar, como é que seria? Ficou bem curioso disso. Sou psicólogo no ambiente Isso, hospitalar. isso. Eu trabalhei inicialmente, ainda na faculdade, eu fiz estágio em dois grandes hospitais em Juiz de Fora. Um hospital privado e um hospital público, né? Nos dois, em ambos, assim, na UTI, né? Nas UTIs adulto
tinha até um contato próximo no hospital privado com a UTI neonatal, que naquele primeiro momento era assim, o meu sonho de consumo, é com isso que eu quero trabalhar e tal. Acabei não indo para essa área, mas o psicólogo dentro do hospital, ele pode, né, trabalhar desde a porta de entrada até, né, o fim. Ou até mesmo quando esse fim é ressignificado. Então, assim, na minha experiência mesmo como funcionária de um hospital geral, eu era a única psicóloga, eu fazia as duas áreas, tanto a área clínica, né, quanto a área organizacional também do hospital, recrutamento e seleção, treinamento e Nossa. desenvolvimento de pessoas, né, um pouquinho de cada. Mas, para algumas coisas a gente consegue trabalhar de maneira mais exclusiva, digamos assim, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Tanto você vai ter o acompanhamento de familiares e amigos nos períodos de visita, mas também desses pacientes de maneira mais, né, regrada, digamos assim, mais ordenada. Num pronto-socorro é um lugar de urgência e emergência, um lugar imediatista, um lugar onde chegam muitas histórias, né, muitas demandas, muitas queixas diferentes e também pode ser trabalhado. Dentro disso tudo, você também tem a equipe, né? Vira e mexe alguém também vai precisar, vai de alguma forma ser tocado por alguma situação, vai precisar de uma acolhida, né? De uma orientação que seja. Então, isso também vai acontecer. Uh, em alguns hospitais, em alguns setores, há a possibilidade de se trabalhar clínicas específicas. Por exemplo, talvez é um hospital onde se tenha um programa de qualidade de vida ou alguma coisa mais relacionada mesmo à saúde física e ao bem-estar. Então, isso também vai poder, né, criar-se um programa específico para isso, com atendimento clínico ou não, ou até mesmo acompanhamento de grupos terapêuticos, né? Tudo isso é possibilidade, assim como a urgência e emergência, a intervenção do dia a dia, né? O luto, a dor vai estar sempre presente, né? Numa situação de internação ou de entrada no hospital. Então, demanda para o psicólogo é o que não falta. Eu imagino, né, a cada história que você deve ter dentro, né, desses ambientes. E aqui fora, né, como a gente não segue muito a área de saúde, a gente não tem esse acompanhamento, né? Porque, que nem você no pronto-socorro, teve alguma, assim, né, se quiser falar também, alguma história que te impactou muito nesse período que tá no pronto-socorro? Já peguei assim, porque pronto-socorro eu olho muito aquela série Discover, né? Então ali tu vê de tudo. Ali tu acha que, pô, pronto-socorro não tem quase nada, mas tem muito, né? Muitas pessoas que chegam com diferentes histórias e casos também, né? E teve alguma que te impactou, assim, que tu até hoje leva contigo? Tem algumas, assim, tem coisas, num geral, muito específicas, né? Mas, por exemplo, um policial que chegou baleado, né, que quando ele deu entrada, a gente já sabia que a probabilidade de ele sair dali para o tetraplégico era grande, né, a nível Nossa. da lesão que ele teve. E era alguém cheio de vida, digamos assim, né? Então ele estava muito consciente, ele estava muito lúcido e muito assim, não, eu estou indo e tal. Aí eles têm as falas específicas deles, né? Os códigozinhos, o QAP, o não sei o Entendo quê. bem, entendo bem. Então, vê-lo ali naquela condição e acolhê-lo e ajudar, né, nesse primeiro momento até a família a entender o que estava acontecendo, foi uma história que me marcou. Da mesma forma, o dia que eu vi uma médica na sala de emergências, a sala de emergências é uma pré-UTI ou um pré-centro cirúrgico, digamos assim, é onde os pacientes que dão entrada estão muito graves, né? Ela sentada na escadinha que normalmente eles ou os técnicos usam para poder ter acesso, né, fazer massagem nos pacientes, e ela sentada na escadinha, colhendo sinais vitais ali para a técnica de enfermagem poder descansar. Isso é uma cena que me marcou muito também, porque aí Nossa, sim, é um lugar que é comum para mim também, né, assim, de sim. olhar esse acolhimento ao outro. Hã, alguns casos, né, de pessoas perdendo entes queridos, tanto de maneira muito traumática, quanto de maneira muito simbólica, até a forma como conseguiram levar a coisa, né, tranquila, assim, sabe, isso também chama atenção. Eu imagino, né, com esse tempo de experiência, né, como trabalha o seu emocional, né? Porque olha as experiências que você acaba tendo, né, diante da sua vida profissional. Por exemplo, essa do policial, de pessoas simbólicas para alguém, a carga que você tem que trabalhar em cima disso, né? E isso é uma questão que a gente acha muito bacana, porque na psicologia que a gente observa, né, o psicólogo é aquele amigo nosso, né? Ele tá ali para ajudar e porque a gente precisa. E nessa questão
assim, você também já teve alguma parte no seu período de graduação, alguma coisa que você já foi psicóloga particular ou não? Somente nessas áreas? Ah, não, sim, sempre, a clínica sempre esteve e continua comigo. Ah, porque o bom é ter uma psicóloga em casa, né? Que tipo, o seu marido, pô, vamos conversar hoje. Hoje esquece que essa é minha esposa, vamos sayonara. É tão bom que ele está fazendo psicologia também, entendeu? Está migrando de área, então também Ó, tem agora ó, isso aí é uma ênfase da psicologia aí, Mich. pois é, mas ele tá na faculdade Ai, também, que viu? bacana. E né, nesse contexto, né? Hoje você trabalhando como analista de RH, né? Você no seu currículo. Qual é a diferença, Nato, que você vê muito assim do hospitalar para o profissional, né? Não que não seja o hospitalar profissional também, mas na área trabalhista. O que você vê muito impactante? Tá. Hoje eu não trabalho na empresa em que nós trabalhamos juntos, eu era analista de RH. Hoje eu Uhum. sou no SESI, eu sou analista de relações humanas, né? Porque Uhum. o SESI ele tem profissionais distintos para isso. Ah, quem vai fazer recrutamento, quem vai fazer seleção, treinamento e desenvolvimento dos funcionários do SESI é um contrato específico. Eu sou contratada para atender a indústria nas demandas da indústria. Então, assim, hoje eu trabalho com palestras, eu trabalho com programas de atendimento psicológico clínico dentro das empresas, treinamento e desenvolvimento, né? É uma área mais voltada para a saúde mesmo, para a saúde mental em especial. Mas respondendo a sua pergunta, assim, o psicólogo é um cuidador, né? Se a gente brinca com a palavra, ele cuida da dor, né? Sim. Quaisquer dores sejam elas. Então, assim, na área da saúde, obviamente, são dores mais agudas, são dores mais profundas, são coisas que, de alguma forma, impactam um pouco além, né? Mas se a gente leva para a área do trabalho, para o organizacional como um todo, tem outras dores também latentes ali, né? Tem a dor de uma promoção que não está chegando, tem a dor de alguém que espera, né, uma oportunidade, e daqui a pouco essa oportunidade chega, então você trabalha com os dois lados. Tem a dor da equipe que não está se integrando bem, que não está funcionando, né, da maneira como deve, tem as dores da cultura organizacional como um todo, enfim, né? São áreas bem distintas, mas assim, o cerne da psicologia vai estar em todas elas. Eu acabei também vendo um vídeo que você postou do SES, né, do seu trabalho lá, que você comentou, algo que, né, é um colapso atualmente, né? Digamos que depois da pandemia, a gente realmente, algumas pessoas, né, da tecnologia, mas outras também, finalmente abrimos os olhos para dizer assim, estamos na era digital, né? Estamos na era home office, bateu o martelo, né? Porque antes era muito vedado isso. E com esse processo depois da pandemia, você acha que o índice de ansiedade, por motivos tipo assim, de trabalho em casa, de um modo de trabalho totalmente diferente, cresceu exponencialmente a ansiedade? Bastante. Antes da pandemia, já se estimava né, a ansiedade, os transtornos relacionados à saúde mental, ansiedade, depressão em especial, já eram a terceira causa de afastamento do trabalho no Brasil. Estimava-se que a partir de 2020, 2021 pudesse vir, 2021 na verdade, pudesse vir a ser a primeira. Só que aí a pandemia chegou em 2020, então claro que, né, eu não tenho esse índice agora, esse número, mas já é real. Antes a gente já sabia que assim, ó, se você abre a janela, né, do estúdio, da casa, de onde você estiver agora, 30% das pessoas que você vê passando ou estão ou vão ter num futuro próximo algum problema, algum transtorno relacionado à saúde mental. Depois da pandemia, a gente sabe que isso daí também se intensificou bastante, né? Por um lado, o uso da tecnologia ele é legal, mas por outro, né, ele tem N benefícios, coisas muito boas e importantes, né, até para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, Sim. mas por outro, ele também tira a coisa que o ser humano mais foi, né, criado para fazer, né, que é a questão do convívio, que é a questão do ir e vir, da liberdade, das escolhas. Então, isso abalou bastante. E essa questão que você comentou agora, né, da gente estar nesse meio envolvido, né? Que nem eu digo assim, redes sociais, na sua opinião, é o mal ou malefício? Claro, a gente sabe que é um benefício, mas assim, vamos botar entre os prós e os contras. O que você acha disso? Que nem agora esses dias, foi uns 6 meses atrás, foi que aconteceu a caída durante 6 horas dos aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook, né? Qual esse nível das pessoas estarem dependentes e qual os benefícios dela também? Olha, em números, eu não sei te dizer assim, qual que é o percentual da população que está dependente ou não.
Uhum. Mas é como tudo na vida, tem pessoas que vão fazer bom uso e tem pessoas que não. Tem pessoas que vão criar uma dependência e tem pessoas que não. Por exemplo, não fossem as redes sociais, a gente não estaria gravando, É né? verdade. Inclusive agora. Pouco antes de, né, começar aqui com vocês, eu estava atendendo um paciente online também via aplicativo, né? Então a gente tem benefícios ímpares que vêm com o bom uso da tecnologia, vamos assim dizer, e do acesso mesmo nas redes. Mas tem pessoas que acabam perdendo um pouquinho o controle, o limite disso, até na própria questão de julgamento de valor, o que pode, o que não pode ser dito, ser, né? Então, isso de alguma forma tem mobilizado um pouco as pessoas, algumas pessoas, né, de uma maneira um pouco negativa. E tem também virado fonte de patologia, assim, de questão psíquica mesmo. Nossa, pô, agora você falou algo interessante que eu achei, né? Atender um paciente, tipo, né, uma consulta online. Mas é por vídeo chamado? Nossa, agora eu tô surpreendido. Agora olha o ápice que chegamos. Por videochamada. Eu tenho vários pacientes que atendem, né? Hoje em dia o atendimento online, ele é muito comum, já era antes, né? Já existia, só que a pandemia trouxe isso com mais tranquilidade para as pessoas. Então, tanto, né, psicólogos, psiquiatras, médicos no geral, profissionais que não, né, paciente que não precisa ser fisicamente examinado, ele pode se beneficiar desse tipo de atendimento, né? No próprio SESI eu tenho pacientes, né, meus particulares, mas também tem pacientes do SESI. O SESI tem programas, plataformas específicas de atendimento, como se fosse mesmo o Meet, o Teams, né, qualquer aplicativo que seja, mas ela é específica do Centro de Inovação da Fiergs, que a gente, né, utiliza para o atendimento de pessoas. E tem dias como hoje, por exemplo, que um temporal estrondoso, né, Sim. atrapalhou um pouco a agenda aqui em Canoas, e eu atendi um paciente via WhatsApp, por videochamada, mas o setting terapêutico ele se mantém, né? A gente consegue manter a coisa como se tivesse mesmo pessoalmente. E nesses atendimentos, assim, né? Tanto profissional como pessoal, você vê o que mais as pessoas, né? Porque a gente tá no assunto da ansiedade, né? Porque nem você tocou num assunto muito interessante, que é de pessoas querendo ser promovidas, ou equipes não estão se desenvolvendo. E você acha que hoje o problema das pessoas está mais vindo de casa para o trabalho ou do trabalho para casa? A ansiedade hoje ela é maior porque a tolerância das pessoas, né, com relação ao tempo, ela diminuiu muito. Mas isso não tem necessariamente a ver com a pandemia. Claro que a gente vai ter diversas abordagens, temos, né, visões e vertentes muito diferentes. Mas tem um sociólogo polonês, morreu há pouco tempo, tem uns 5 anos que ele morreu, e o dia que ele morreu parecia que tinha morrido alguém da minha família, de tanto que eu gosto dele, de tanto que ele né, é inspirador para mim na minha profissão. Mas o nome dele é Zygmunt Bauman, depois eu, né, compartilho com você se quiser postar, tem alguns livros Sim, dele que são vamos deixar aqui os livros, você comenta, porque a gente vai entrar num livro aí que acho que o pessoal vai gostar, que tu comentou comigo. e tem um dele em específico que se chama Modernidade Líquida. Tudo dele tem a palavrinha líquido, assim, porque ele fala exatamente, né, da liquidez dos tempos atuais em que a gente vive. Assim, no geral, é como se antes, né, antes ali dos anos 2000, até, sei lá, década de 80, a gente vivesse um mundo mais vertical. A lei, a ordem, né? Então, assim, o pai, a figura religiosa, o chefe na empresa, né, obedecia-se a uma hierarquia. A partir do momento desse avanço, do advento do mundo digital, da tecnologia, se descentraliza esse poder. Então, a gente sai de um mundo vertical e passa a adotar agora um mundo mais horizontalizado. Tem suas benesses? Claro que tem, como tudo nessa vida. Mas, né, também traz sofrimentos, também traz angústias e dificuldades de lidar com essa realidade atual. Né? Então, hoje, o que adoece talvez um pouco mais as pessoas é a própria a fragilidade dos vínculos, dos laços, das relações mesmo. Por quê? Se eu piso em terreno firme, eu tenho segurança de caminhar. Mas se eu Sim, vivo tempos líquidos, aonde assim, tá, o que é certo, o que é errado? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Se tem, né, tem um psiquiatra e psicanalista brasileiro que eu gosto muito dele, é uma outra referência para vocês, ele se chama Jorge Forbes. Ele é, né, chefe de um serviços de psicologia, psiquiatria e psicanálise na USP, em São Paulo, e ele tem falas bem interessantes, assim, ele tem vários programas no YouTube, na TV Cultura, podcasts, a página dele no Instagram é bem legal também, quem quiser seguir. E o Forbes ele fala sempre sobre isso, assim, ó, desse tempo que a gente vive, ele também gosta muito do Bauman e de pessoas ali, né, síncronas nesse período aí do Bauman, se
se eu tenho 10 opções, a nossa geração atual não tem obrigação de escolher uma. Antes a gente tinha, né? Eu só Sim. posso gostar de A ou de B. Se eu quero isso, eu não quero aquilo. Hoje em dia, não. Por que que eu vou escolher das 10 uma opção? E o que que eu posso perder as outras 9? Então a gente tende a ficar um pouco mais perdido. E isso também pode ser considerado um dos geradores de ansiedade do tempo que a gente está vivendo. Porque, né, pô, esse assunto assim que a gente tá agora abordando de ansiedade, hoje o mundo, né, se você vê, a gente não vive mais 24 horas, né? Parece que a gente vive 100 horas. Poxa, Não tem fim, né? é? Eu falo que a pandemia, as poucas fronteiras que existiam entre a nossa vida privada e a nossa vida social, de trabalho, a pandemia derrubou. Por exemplo, né, como você mesmo trouxe agorinha, a questão do trabalho remoto, do atendimento remoto e tal. Antes eu tinha um horário, eu, né, nós todos, nós tínhamos um horário específico de trabalho, uma carga horária específica. No máximo, o telefone ia tocar ou ia chegar uma mensagem, algo assim. A partir do momento em que, assim, ó, vamos todo mundo, maioria, né? Vamos para casa, o trabalho híbrido agora, o WhatsApp, ele deixou de ser diversão. Ele também passa a ser instrumento de trabalho, como eu Sim. acabei de dizer. Eu atendi um paciente pelo WhatsApp agora há pouco, né? Poderia estar gravando isso com vocês através de videochamada no WhatsApp também. Hã, e aí, essas fronteiras não existem mais. Então, é mais uma coisa que traz essa horizontalização do mundo. Então, querendo ou não, o que que me limita? O que que para? Que horas que eu durmo? Que horas é a hora de descansar? O que que é o lazer? O que que não é? Né, a minha casa, agora de verdade, assim, a minha casa, né, nesse momento ela é um estúdio de gravação, mas há 10 minutos antes ela era um consultório. Às vezes de jantar, às vezes é um ambiente onde eu estou numa reunião online com pessoas, né, de outros estados até, e isso é uma realidade de muitas pessoas, não é uma questão que é minha, né? Talvez para mim até tenha demorado um pouco mais a chegar. Então, a casa da gente, o trabalho da gente, eles estão se misturando também. E isso é uma outra coisa que, se a gente não consegue organizar bem o nosso tempo, a forma como a gente olha para isso, né? Se a gente não conhece bem os nossos limites também, isso é um outro gerador de ansiedade, agravado pela pandemia. É, você vê, né? A pandemia, todo mundo focou num vírus em si, né? Claro que isso até hoje. Mas teve outros fatores, né, por trás da cortina, envolvendo todo, né? E hoje, eu digo assim, uma pergunta também que a gente ficou muito aqui, além da ansiedade. A gente ficou questionando isso sobre depressão. Você acha que a depressão também aumentou junto com a ansiedade nesse Sim, tempo? sim. Sim. Né, até porque elas são próximas, assim, dificilmente você não encontra traços, né, quando um paciente tem um diagnóstico de depressão, dificilmente ele também não tenha, né, ou um quadro de ansiedade, mesmo que menor, mas tem, e assim como o contrário também, né, traços de humor deprimido, alguma coisa assim, quando está se tratando também transtorno de ansiedade. É isso também, né, que você comentou desse transtorno, agora tudo. Uma coisa que leva também no meio, né, no meio profissional é muito. A gente volta um pouquinho atrás para ver como, né, a gente pega a linha do tempo. A gente pode dizer que essas coisas de ser efetivado a um cargo melhor, isso também gera muitas casualidades, né? E acho que, assim, agora o que tu podia dizer para nós, algo que melhore a saúde mental no seu ver. O que poderia ajudar as pessoas a melhorar essa saúde mental, né? Porque hoje a gente tem faculdade, a gente tem trabalho, a gente tem uma pós-graduação, a gente tem uma atividade, a gente tem uma. A gente hoje está, que nem esses dias até eu brincando aqui em casa, me disse assim, poxa, se eu pudesse eu contratava uma terceirizada para ter 5 Natans, porque eu não dá mais conta. Né? Bom, o que que é assim, ó, parece que é simples demais o que eu vou dizer, mas uma das principais coisas necessárias para a gente, né, cuidar um pouco melhor da nossa saúde mental chama-se autoconhecimento. Somos muito diferentes, cada um de nós, não importa se temos gêmeos idênticos, univitelinos, se, né, fomos gerados do mesmo jeito, criados pelo mesmo pai, mesma mãe, tá. Por dentro, cada um de nós, né, tem o seu jeitinho. Então, eu costumo dizer muito isso para as pessoas, né, em qualquer situação que eu esteja, se, né, esse tema é abordado. Quanto mais e quanto melhor a gente olha para dentro, mais e melhor a gente enxerga por fora, né. Então, E profundo. é, É, bem mas profundo. é profundo, mas não é para assustar, sabe, assim, o que que é esse olhar para dentro? Eh, a gente não tem dificuldade, às vezes, em elencar uma ou outra qualidade nossa, um ou outro momento em que a gente, né, faz alguma coisa bem, etc, né, ou um gosto, ou alguma coisa assim.
Mas às vezes a gente tem um certo receio, um certo medo de, né, identificar coisas que são dificuldades, que são, né, não vamos chamar de defeitos, mas pontos de melhoria, digamos assim. Então, se uma determinada situação está acontecendo na minha vida nesse momento, se eu estou me sentindo estressado, se eu estou me sentindo sobrecarregado, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para mim. O que está me sobrecarregando? Por que está sobrecarregando? Né? O que que eu vou fazer com isso? O que que eu posso? O que que eu não posso? É fazer um planejamento quase mesmo, sabe? Assim, é, não sendo difícil, digamos, eu ia brincar, né? É quase que fazer um 5W2H, que é uma ferramenta de estratégia de planejamento, Sim. mas assim, isso pode ser muito simples, né? É olhar para mim e falar assim, tá, o que que me irrita normalmente? O que que me incomoda? Ou ao contrário também, o que que naturalmente me deixa feliz? O que que me faz dar uma desligada de vez em quando? O que que eu gosto? Normalmente, a gente tende a cuidar mais do outro do que de nós. Por quê? Porque a gente foi ensinado que a gente precisa, né, é feio se colocar como prioridade. A prioridade da arrogância, talvez sim, mas a prioridade do autocuidado, do autoconhecimento, vai te ajudar a estar mais íntegro para você cuidar ainda melhor das pessoas, para você estar ainda mais próximo delas. Por quê? Porque se você também está bem, você vai conseguir ajudar melhor as pessoas. É isso que você falou, né? Da gente ter. A gente é programado, né? A gente somos, às vezes, que nem computadores, né? Somos feitos para executarmos. Né? E isso você falou de parar de pensar um pouco na gente e no próximo, né? Hoje você acha que, nesse, depois pós-pandemia, isso cresceu? A gente tá olhando mais para o próximo ou ainda continuar olhando para o seu próprio umbigo, né? Que isso acontece ainda, né? Infelizmente. Você acha que isso deu uma alavancada para a empatia ser maior das pessoas? No seu ver? Acho que não. Acho que num primeiro momento sim, mas essa coisa do autoconhecimento, ela é um pouquinho para além do olhar para o próprio umbigo, porque exatamente ela é mais profunda, né? São lugares diferentes, digamos assim. É olhar para mim no sentido de assim, ó, com sinceridade, com verdade, com clareza, com uma bússola, perdão, uma lupa, quem eu sou. Aí eu vou ver coisas que não vão me agradar também, né. E aí o que que eu vou fazer com isso? A partir disso, eu posso olhar aí com mais tranquilidade, com mais sinceridade também para as outras pessoas, né. Talvez a necessidade que eu entendo que o outro tem nesse momento não é a dele, é minha, mas eu estou projetando no outro, né. E aí acabo me ofendendo, me magoando, porque o outro não está deixando eu fazer a coisa do jeito que eu quero fazer. Sim. Tem uma metáfora que a gente usa do trabalho, um dos treinamentos que a gente faz, que é a metáfora do avião, né? Toda viagem de avião você vai ouvir a mesma coisa. Em caso de despressurização da aeronave, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça, né? Coloque a primeira em você, depois ajude crianças, idosos ou pessoas ao seu lado. Quando a gente fala isso, é unânime. A maioria das pessoas fala, mas eu nunca colocar máscara no meu filho primeiro, capaz que eu ia cuidar do outro primeiro, etc, etc, né? E aí eu costumo brincar com as pessoas assim, não, cada um de nós vai ter um tempo nosso que o cérebro suporta ficar sem oxigênio. A gente tem uma média geral da humanidade? Tem, né? Mas eu não posso dizer que a média do Natan e a minha são a mesma. Então, vamos imaginar que, né, o meu cérebro só suporta mais 3 segundos. Ele não está me avisando, né? Ele vai apagar. Então, 3 segundos mal, mal daria para pegar e colocar em mim. Então, se eu tento primeiro colocar no outro para depois colocar em mim, talvez nem o outro nem eu vamos sobreviver. Então, é Nossa. uma questão mesmo de um olhar assim, ó, não é de egoísmo, mas de, ó, você tem que estar bem, você tem que estar íntegro para você poder cuidar do outro, por melhores que sejam as suas intenções. Porque às vezes, de tanto tentar só olhar para o outro, só cuidar do outro, só, né, estar à disposição, você está, né, se colocando em uma situação de risco. Nossa, que Mas exemplo esse do avião. Nossa, até agora eu fiquei tipo assim, cara, quem estiver olhando, pelo amor de Deus, né? Reflita sobre esse exemplo do avião. Não, porque realmente isso que você falou, né? Ó, a lógica é tão clara e objetiva que a gente é cego às vezes de não ver isso, né? E nesse caso também das pessoas hoje, né? Você acha que com esse processo que a gente está passando de tudo mais, desses movimentos, você acha que a gente tem a tendência melhorar nesse sentido de pensamentos, como que você deu esse exemplo claro aí,
Você acha que nós, ultimamente, né, depois da pandemia, a gente tem, como posso dizer, a gente tem uma formulação melhor, ter uma visão mais aberta e clara do que está acontecendo ao nosso redor, como você deu esse exemplo. Tá. Eu tenho estudado muito sobre isso e, né, de acordo com o que especialistas têm dito, né, têm trazido, eu acho que não. Acho que uma parcela da população sim, mas uma parcela da população não. Não vejo a pandemia como a tábua de salvação da humanidade, digamos assim. Por quê? Porque ela exige, né, esse tipo de mudança, ele exige disposição interna, né? Ela pode, para algumas pessoas, trazer evolução, trazer crescimento e conhecimentos significativos? Pode, mas isso não vai nos tornar, enquanto humanidade, perfeitos. Não existe, né? Mas muitas pessoas foram, de alguma forma, sacudidas pela pandemia e puderam ressignificar algumas coisas, né? Talvez outras pessoas não, mas, né, também se a gente viver numa sociedade uníssona, será que isso não vai gerar outros adoecimentos? Sim. E agora você falou, né, isso de cada pessoa pós-pandemia. E você, né, a Sayonara antes da pandemia, a Sayonara pós-pandemia. Houve alguma diferença? Houve porque eu aprendi a trabalhar com um monte de coisa que eu achava que, assim, né, eu brinco que eu sou muito analógica, sabe? Embora eu só tenha 38 anos, eu falo que tem horas que eu me sinto muito jurássica, muito, né, antiga, retrógrada para algumas coisas, para tecnologia em especial. E a pandemia, né, principalmente por causa do trabalho, ou eu aprendia a usar esse mundo, né, de verdade, assim, da mesma forma que o presencial usa o digital, ou eu não ia me adequar ao mercado de trabalho. Sim, Então, isso para mim foi uma mudança, uma evolução bem significativa, assim, sabe? Eu não tenho dificuldade nenhuma de ficar em casa, até gosto, eu não tenho, né, ai, nossa, não poder sair, não poder, né? Num primeiro momento, isso não, né, não foi causa de angústia e de sofrimento para mim. Mas é legal, assim, as primeiras vezes, sabe? Assim, quando voltei, eu estou no modelo híbrido hoje em dia de trabalho. Eu vou para a unidade se eu tiver o que fazer presencialmente lá, senão eu sim. trabalho de casa. Então, assim, quando você vai, reencontra colegas, né? Teve gente que eu fiquei um ano inteiro sem ver, Nossa, isso traz uma sensação bacana também. Então, o reforçar os vínculos, reforçar os laços da própria família, né? O cuidado com as pessoas, mesmo de longe, não só da sua, como da de todo mundo, que a pandemia ela exige de nós isso também, um comportamento social que não é só para defender os meus, né? sim. Caso eu tenha no vírus, eu posso colocar a família de muitas pessoas em risco, né? Então, foram coisas que ou, né, me ensinaram a fazer, como a questão do uso da tecnologia, ou assim, ampliaram um pouquinho já a minha forma de agir e de pensar. E hoje, assim, né, que nem você comentou de voltar ao trabalho presencial algumas vezes, né? Você acha que, na sua visão, você acha que hoje o trabalho presencial, ele ainda tem que estar presente, né? Ou o híbrido pode totalmente alavancar e ser o fixo de agora em diante, na sua visão? Porque, né, você comentou, chegou a ver colegas, porque deve ser algo incrível, né? Realmente, eu também, quando estava trabalhando na Marinha, pô, ficamos um tempo ali sem ir para bordo, né, na capital onde eu trabalhava, e voltar e ver as pessoas tipo, é muito gratificante, né? Por mais que a gente às vezes fala, tá estressado, pô, não gosto daquele, pô, mas aquele às vezes que tu não gosta, tu vê ele, tu fica, pô, que bom que eu tô vendo ele, né? A pandemia te trouxe esses ensinamentos, né? E você acha que isso ainda vai continuar, desse trabalho híbrido de um pouco na empresa e voltar, ou vai ser definitivamente home office? Eu acho que depende, né, da área, né? Tem áreas que estão 100% presenciais, sempre estiveram, assim como outras áreas foram para o digital e pode ser que isso, né, permaneça. No meu caso, por exemplo, eu me habituei, eu gosto do modelo híbrido, sabe? Assim, eu acho que se hoje eu tivesse que voltar 100% presencial, pode ser que isso aconteça, né, daqui a Sim. pouco, eu teria um pouquinho de dificuldade de me habituar de novo, porque eu acho que o meu tempo produzindo em casa, ele é mais produtivo, ok? Que eu diluo a minha carga horária, né? Então, Nossa, assim, antes eu não trabalho, antes eu trabalhava de 8 às 17h48, ok. Hoje pode ser que em alguns dias eu comece um pouco mais tarde, vá até um pouco mais tarde, enfim. Só que é a minha administração, a minha organização disso e eu me habituei, né? Então eu não tenho dificuldade. Mas tem pessoas que, né, ou vão preferir continuar no modelo, né, home office ou no híbrido, e tem pessoas que estão rezando para voltar logo a 100% presencial.
mas a maioria, né, dos que voltam, mesmo que em modelo híbrido, no começo leva um pouquinho de tempo também para se adaptar. Então, para voltar para o presencial, acho que eu Sim. também levaria um tempinho para me adaptar, mas o ser humano é altamente adaptável. É, exatamente, porque, né, a gente, nesse meio agora, que nem você falou, né, senão a gente não estaria aqui gravando. Ah, uma tela, né, e um teclado mudou tudo. Pode dizer Sim. que nem pós-pandemia foi decretada a era da digitalização, né, que nem muitas pessoas falam, né, que é uma era de mudanças, né, mas é uma mudança de era, totalmente isso. E com essas pessoas que você, assim, agora falou, né, que muitas querem voltar presencial. Você acha que, tipo assim, algumas em casas podem ter algum respectivo de ter algo de depressivo ou algo desse tipo? Por isso pretende voltar presencial? Você acha que pode ocorrer isso? Estar em casa e ter um sintoma de depressão? Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, né, o estar em casa foi adoecedor, está sendo adoecedor também. Eu tenho pacientes né, que estão em depressão, que estão com síndrome do pânico, que têm, né, muito receio desse retorno, embora hoje a realidade já seja outra, mas já estão há Sim. quase 2 anos em casa, né. Então pode. Da mesma forma que o retorno para algumas pessoas também ele é ameaçador nesse primeiro momento, né, então isso depende. Não tem como a gente generalizar, né, dizer assim: "Ah, tal coisa ou tal coisa são uma unanimidade", mas que sim, para alguns representa, o estar em casa, né, o trabalhar de casa, o estar restrito, estar ali, em regime de lockdown, representa uma possibilidade maior de adoecimento, sim, assim como para outros, né, pelo menos no início, o retorno ao convívio social, ao contato social mesmo, à exposição também. Mas aí né, cada pessoa vai ter a sua forma de lidar É, e sentir. sim, nossa, que bacana ouvir isso, né? Porque, tipo, poxa, agora pra quem tá assistindo, eu vou dizer assim, ó, pô, aqui você tá tendo uma consulta de graça, já fiquem privilegiados com isso. E agora vamos entrar no assunto que, poxa, com esse livro que tu falou pra mim, eu digo, pô, tem vários assuntos, a gente ficou pesquisando, vendo, e pegando todo esse assunto que a gente chegou essa linha do tempo até aqui. O que te incentivou e o que te chamou a atenção no livro que eu te pedi pra, né, alguma música, um livro, o que fazemos e por que fazemos? Uhum. Ó aí, gente, ó o marketing aí, Cortella, já sabe, né, É. patrocínio. Por que fazemos o que fazemos? Eu gosto muito desse livro. Eu comprei ele, em 2017, numa das minhas primeiras voltas ao Espírito Santo, eu já morava aqui, e eu já li esse livro umas 3 vezes, Nossa, né. Eu gosto Cortella, desse livro. Cortella aqui na veia. Eu gosto do jeito que o Cortella divide conhecimento, sabe, eu acho ele muito didático, eu acho ele muito pedagógico, né, e muito simples nas reflexões, mais profundas até da forma como ele fala. O que que eu gosto muito nesse livro? Primeira coisa, né, ele está exatamente questionando ali o tempo todo, assim, ó, principalmente no trabalho e na carreira, por que que você é psicóloga, Sayonara? Por que que você escolheu isso, né, e tal? Como é que você se divide ali no seu dia a dia? Quais são as coisas pelas quais você passa? Então, assim, é um livro que ele é pequenininho, né, para quem não gosta muito de ler, não é o meu caso, mas, assim, é uma leitura muito fácil, muito simples, né, a própria forma como as frases estão construídas, as palavras, então, né, não vai ter nenhuma dificuldade, mas ele é um livro que traz reflexões importantes, eu acho, para a carreira da gente, sabe. Às vezes você se pega num determinado momento assim: "Tá, o que que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou agora?", né. Eu acho que ele é um bom indício, assim, um bom caminho para a gente, né, consultar, caso esteja incomodado com alguma coisa no momento. E ele fala assim, né? A gente também viu que ele fala muito de rotina, né? E rotina automática, né? Sim. E o que que você tem a dizer assim de hoje, né? Das pessoas tendo a sua rotina e algumas que acaba, como até o livro ele comenta, né? Que as pessoas muitas vezes elas acabam ficando infelizes por causa da rotina automática, né? Uma monotonia, né? E o que que você tem a dizer dessa parte que ele diz da rotina, na sua visão? Se você agora tivesse a oportunidade de estar de frente com o Cortella e ele te perguntar assim, o que que é a rotina para você? E a rotina automática? Tá, mas aí para eu responder na minha opinião ou na Isso, visão do na sua opinião. Sua opinião. eu entendo a rotina como algo necessário, assim, eu acho que a gente precisa de um mínimo de organização. Então a rotina para mim
ela é muito mais, fonte de saúde, de bem-estar, né, de coisas boas, do que de coisas ruins. Agora, a rotina automática eu já entendo ela como uma robotização, como algo muito mecânico, né, tipo assim, eh, eu levanto, né, tomo banho, tomo meu café, vou trabalhar, bato ponto, faço o expediente, volto, tal. Essa rotina automática eu acho que ela já nem cabe muito mais no mundo que a gente está vivendo hoje, só quando Sim. a gente está muito mergulhado, principalmente no digital, que aí você acaba ficando um pouco à margem do que você está vivendo. Agora, pessoas que têm, né, minimamente, no meu caso, por exemplo, né, voltando à questão do modelo híbrido, eu preciso ter uma vida mais ou menos organizada, porque assim, né, eu não tenho mais aquele trajeto de casa para o trabalho, e aí a partir do trabalho eu vou me organizar para ir para a empresa A ou empresa B. Não, tem dias que eu vou estar de casa e de casa eu vou para aquela empresa e aí eu volto. Então, no começo, isso te dá uma desorganizada também, sabe? Assim, de opa, né? Peraí, mas eu estava em casa, de casa eu vou para, né, empresa tal ou empresa tal, vou fazer tal coisa. Hoje não. Hoje é algo que eu consegui ajustar e a rotina dá até mesmo de cuidado com a casa, né, de ter uma vida pessoal também, para além da vida profissional, ela para mim ela é benéfica. Então eu não sou crítica à rotina, muito pelo contrário, eu preciso dela. Não, e outra coisa que esse livro também ele aborda muito, né? É isso da rotina, pô, quando ele fala ali, é muito bacana. Até ouvi uma entrevista dele falando sobre o livro, né? E é como se fala, ele cativa com um conhecimento muito aberto, né? É um cara que, olha, sem palavras para ele. E ele cita uma parte que é a gente desenvolve para se envolver. Ele comenta isso. E você Uhum. acha que as pessoas, assim, em gerações, tanto a geração que é tipo a minha, a sua, né? E as que estão vindo atrás da minha. Você acha que como o desenvolvimento dela está no quesito assim em tecnologia e essa pós mudança agora do 2020 para 2021, né? Será que a gente está se envolvendo mais ou a gente está deixando mais de lado? Só está se desenvolvendo, mas não se envolvendo, como ele fala. Eu acho que não. Eu acho que aí, voltando lá no Bauman, né, a Uhum. gente vive cada vez mais tempos líquidos. Então, assim, a gente tem muito acesso hoje em dia a tudo, né? Mas a gente não se envolve, né? Tanto, sabe? Assim, eu posso ir, vou fazer uma analogia com a marinha, né? Eu Hum, posso navegar o oceano inteiro, sim. mas eu prefiro só molhar o pé aqui na beiradinha da praia, porque vai que, né? Então, não vou, né, entrar no navio, não vou embarcar. Sim. Não, realmente é uma boa analogia, uma analogia. Aí até eu anotei aqui, ó, porque, poxa, é tanta coisa nesse livro que a gente ficou assim, pragmático, né? E é aqui que ele fala. Ele diz três caminhos para o fracasso. E aí eu vou pedir para você me descrever os três, né, na sua visão. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se diz, não perguntar o que se ignora. Sua visão de Sayonara. Na minha visão, hã, não saber quem eu sou, não buscar entender o que eu quero e, não ter, digamos assim, vínculo com a vida, com as coisas, com o meu propósito. Nossa, resumiu perfeitamente. Ó, eu tô dizendo, ó, quem assistir aqui, ó, tem um monte para se, como é, anotar aí, porque é uma consulta de graça. E hoje, assim, né, Sanara, agora perguntando algo que, pegando todo esse encalço do livro, uma filosofia de vida para você. Uma filosofia de vida para mim, muitas, mas eu gosto muito, né, como você tinha falado de música ou de livro, eu tenho WhatsApp, sei lá, há quase 10 anos. A frase de ali do meu perfil no WhatsApp é Walk On, né, é uma música do U2, é uma Uhum. banda que particularmente eu gosto muito, e essa música tem uma letra que ela traduz muito o que eu penso e o que eu sou, né. Walk On é caminhe, ande, continue, né, Sim. é uma música que eu gosto muito, e essa coisa do movimento mesmo, sabe. Tanto é que, pelo que eu até compartilhei aqui com vocês veem que eu não tenho medo de caminhar, né, que mudar, andar por aí, para mim não é nenhum problema. Então isso é filosofia de vida, assim, eu acho que nesse momento a gente também está aprendendo a caminhar de novo, com relação à pandemia. Eu acho que, o ser humano não nasceu para ficar parado.
E o simples fato da gente, né, se permitir, sabe, se refazer, se reconstituir, a gente fala muito isso sobre o brasileiro, né, que o brasileiro é muito criativo, que o brasileiro ele tá ali nele, aquela garra, né, "sou brasileiro, não desisto nunca", Sim. e isso significa também movimento, né. Então eu acho que, essa, né, essa música em especial, esse, né, esse sentido aí, de vida traduz muito o meu pensamento mesmo, sabe, assim, de que não importa o que está acontecendo, né, não para não, continua, né. Recentemente eu conheci, aí mais uma indicação para vocês, eu só não lembro o sobre não é que eu não lembro, eu só não quero falar errado, tá, mas a gente passou por uma capacitação, vou fazer propaganda de uma coisa que eu acho legal vocês verem, quem tiver interesse, quem estiver assistindo aí, poder divulgar isso também. Acabamos de passar pelo Setembro Amarelo e a Fiergs fez uma capacitação com a gente, profissionais, né, da área da saúde mental, voltada para o suicídio. E essa profissional é Karina, ai gente, ela é japonesa, né, ela é brasileira, mas a origem dela é 100% japonesa, então não quero falar errado o sobrenome dela, mas eu mando depois. E ela deu uma palestra falando sobre suicídio, ela é uma suicidologista, né, suicidóloga, ela fez especialização fora do Brasil, ela tem doutorado também na área, né, ela é um encanto de ser humano, ela é isso daqui que a gente está fazendo agora, né, mas vê-la falar foi muito incrível. Tem uma palestra bem bacana na página do SESI no YouTube com ela, sobre suicídio e tal, esses comportamentos, né, desadaptativos. E aí, ela fala muito uma frase que eu acho que eu me apropriei dessa frase também, porque aí eu acho que ela tem tudo a ver com esse meu conceito, né, da música em especial do Ocon, do Caminho. Ela fala sempre assim: "Caminha que a vida te encontra". Ou seja, não para não, né, olha para frente, vamos. Nossa, que bacana. Não, e agora tu puxou algo que, pô, eu ia puxar uma, mas já que tu pegou, vou pegar o gancho aqui, né? E aqui no estúdio a gente tava hoje fazendo o script, né? E ele, aqui da nossa equipe perguntou, né? Disse, pô, cara, pergunta o que ela vê do suicídio hoje, né? E agora eu vou formar a fraseologia, né? Atualmente, né? Depois da pandemia, você acha que o suicídio ele aumentou muito ou o que ocasionou? Diminuiu? Você acha que, na sua visão? O suicídio ele, né, ele tem números alarmantes, ele já tinha antes, mas com a pandemia entendo que ele aumentou um pouquinho, porque as questões voltadas à saúde mental também, né, aumentaram um pouco. Uma coisa que é legal de se falar e de se poder dizer, né, uma pessoa quando atenta contra a própria vida, a última coisa que ela quer é matar a vida. Ela quer matar a dor, que é insuportável. A angústia, né, aquele sentimento de vazio que ela está tendo, às vezes, né, foge do limite daquilo que é suportável para ela, então, para matar a dor, ela acaba tentando contra a própria vida. Não é consciente como: "Ah, eu vou tomar um copo d'água. Ah, não, eu vou me matar porque eu gosto disso, porque eu acho isso legal", né, ou como algumas pessoas dizem: "Ah, porque eu quis causar", não, né, é de uma dor muito íntima, muito profunda também, e que precisa ser acompanhada, né. Então, assim, se tem alguém perto que está, né, em risco, se frases assim como: "Eu não aguento mais, eu não mereço estar aqui, eu não sei por que que eu estou vivendo, ai, mais um dia", já é um sinal de alerta, sabe. Então é importante a gente ficar ligado e oferecer ajuda. O que que não ajuda? Muito pelo contrário, atrapalha. Dizer que, né, que depressão, que suicídio, que saúde mental é falta de Deus, é falta de uma louça para lavar, né, que a pessoa tem que, se ocupar de outras coisas, é usar a si mesmo como exemplo para poder diminuir a dor do outro, né. Às vezes a gente tende a falar assim: "Olha, nossa, mas eu já passei por coisa muito pior", mas aí a gente volta na metáfora lá do avião, eu não sei quantos segundos de oxigênio o meu cérebro suporta. Talvez o da outra pessoa suporta menos que o meu ou ao contrário. Então eu não posso, né, me colocar em um lugar, né, de julgar o outro dessa forma. Então se tem alguém que está precisando de ajuda nesse momento, oferece suporte. "Ai, mas eu não gosto de falar sobre isso, eu não sei o que fazer". Não precisa necessariamente falar, né, mas quem sabe: "Olha, por que que você não procura um psicólogo ou, né, um psiquiatra?". Tem um canal do governo federal que existe há alguns anos já, chama CVV, Centro de Valorização da Vida, o número é 188, 188. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem site, tem e-mail, tem WhatsApp, tem tudo, né, é de graça, não tem custo a ligação. Às vezes, gente, saber esse número
vai ser uma forma de salvar a vida de alguém, de um familiar ou de uma pessoa próxima, sem, né, que necessariamente você tenha feito algo além de ter dado esse número para ele. Porque do outro lado da linha, a gente vai ter psicólogos, assistentes sociais, profissionais voltados para a saúde mental, para fazer essa acolhida, para fazer esse primeiro atendimento e para ajudar essa pessoa a trabalhar as questões que ela está apresentando. A pessoa teve uma crise, entrou em surto, né, em risco suicida, às 2 horas da manhã de uma segunda-feira. Não vai ter psicólogo de plantão ou psiquiatra para atendê-lo ali aonde ele quiser, mas ele Sim. pode pegar o telefone e ligar, ou mandar um e-mail, ou mandar uma mensagem, vai ter gente de plantão. Pra você ver como esses meios, né, esses canais de informação são muito desconhecidos se você parar e analisar, né? Isso algo que a gente fala, né? A gente tem na palma da mão toda a informação, né, o celular, e a gente não sabe usar totalmente, né? E E aí, a gente direciona muito, né? Para o Instagram, para o Facebook, para temas específicos da atenção, da curiosidade de cada um. Mas sim, existe, né? Tem até aqui, acho que em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, não sei, por muito tempo eles tiraram recentemente, mas sempre que eu ia atender alguma demanda, eu passava por uma placa, aí tinha sim, 188 CVV, né, na BR, a placa estava lá. aqui bacana. E aí, voltando a isso, né, de saúde mental, né? O que que você aconselharia para pessoa assim a melhorar tanto o físico, o mental, assim, né, para se estimularem mais? Como você falou, né, continue caminhando, né? O que você falaria tipo para deixar tipo um recado assim, poxa, não desista, não cometa um suicídio, não, sabe? O que que você diria? A primeira coisa é pedir ajuda, sabe? Se você identifica que alguma coisa está além daquilo que você pode suportar, se você identifica que, de alguma forma, esse sofrimento está te causando, né, algum tipo de prejuízo, mental, espiritual, no ambiente de trabalho, familiar, financeiro, qualquer coisa que seja, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. Uma parte boa da pandemia, se é que eu posso assim dizer, então as aspas estão aqui, é que as pessoas puderam agora ser autorizadas a perder o medo da saúde mental. O psicólogo deixou de ser coisa para loucos, assim como o psiquiatra, e passou a ser alguém que está ali próximo para qualquer um de nós. Então, eu acho que isso foi um benefício, né? As pessoas perderam o medo. Então, assim, se você identifica que tem algo na sua vida que de alguma forma está te trazendo sofrimento a mais, trazendo prejuízo, não, né, deixe de procurar ajuda. A atividade física, gente, ela vai ser sempre fundamental para trabalhar a saúde mental. Embora pareça assim, mas como? Né? Estou falando de saúde física e saúde mental, sim, porque somos a mesma coisa. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é como se fosse um motor ou um HD de computador. Para a galera que é mais analógica, que nem eu, é um motor. Para a galera mais digital aí né, da sua geração, é um HD. A atividade física, para o motor, é o mecânico. Para o HD, é o backup. Tá? Então, ela vai, de alguma forma, limpar, ela vai, de alguma forma, desobstruir o cérebro da gente. Como? Ajudando a gente a voltar a produzir hormônios que são fundamentais, né? A dopamina, a serotonina, a endorfina, o hormônio do humor, da regulação do sono, da felicidade e tal, que às vezes estão com produção prejudicada. E por isso esse sentimento de angústia, de ansiedade também está presente aí. Então, assim, a atividade física é fundamental, o autoconhecimento é fundamental, e sempre que possível, né, necessário a busca um profissional da saúde, da psicologia e da psiquiatria também. Nossa, e uma coisa que você tocou assim que eu achei fascinante, né? É uma pergunta que, pô, agora surgiu porque realmente é o que ocorre, né? Psicólogo só pra doido, né? Por que será que gerou isso? Assim, né? Não sua visão. Por que gerou isso, né? Que antigamente, como você falou, agora as pessoas estão vendo que não é só pra louco, né? Por que você acha que a gente tinha esse tabu muito com psicólogo ou com psiquiatra? Porque olhar para si mesmo dá trabalho, né? Então é mais fácil eu dizer que não, não é para mim, eu não preciso, né? Eu estou bem, né? E aí a gente tinha uma cultura também muito, né, de tudo suportar, né? De que isso era boa mesmo, a pessoa que conseguia se expor a qualquer situação, dificuldade, era como se vivêssemos sempre numa batalha, né? Sim. Então, culturalmente, eu acho que isso foi facilitando o processo, minha opinião, tá? Mas, né, hoje em dia, cada vez mais, que aí é um ponto positivo também dessa liquidez do mundo, dessa horizontalização que a gente vive, cada vez mais a gente está numa realidade mais próxima, digamos assim. Então, isso também faz com que alguns tabus vão sendo quebrados. Nossa, que bacana. Nossa, hoje tu deu uma aula aqui. A gente agora tá fechando 1 hora de vídeo. Olha, Sanara, eu só tenho a te agradecer por a disponibilização. Foi uma aula, foi uma aula aqui, foi uma consulta.
foi um, assim, ó, olha, vamos até mandar pro Cortella, ó, até alguém, outra pessoa querendo também compartilhar conhecimento. Mas olha, só tenho te agradecer porque foi incrível essa entrevista contigo. Espero que quem estiver olhando faça, né, pense, porque hoje a gente tem que começar a usar mais esse processador que a gente tem aqui dentro, que é o cérebro, né? Pô, eu só tenho a te agradecer por ter aceitado o convite, porque, sério, isso eu espero que esse podcast hoje, que, né, envolvendo mais saúde, ajude pessoas, porque é isso que a gente tem que fazer, ajudar o próximo, né, e ajudar a gente mesmo. Então, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação, foi incrível, obrigado. E olha, pode deixar, depois eu vou te mandar o link e tudo, e só tenho a te agradecer imensamente, imensamente por toda essa aula e filosofia que tu passou para nós. E olha, foi incrível, de coração, muito obrigado. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com vocês. E conhecimento é o tipo da coisa que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem, né? Então, Sim, assim, é uma oportunidade para mim também de aprender, de estar mais próximo de vocês, de, né, conviver com coisas que talvez não vão estar na minha rotina todo o tempo. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, assim, sempre que eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, né, com grupos em especial, eu brinco que eu preciso só desse compromisso que esse grupo me faça sair dali mais psicóloga do que eu entrei, que é o que você também está fazendo, vocês, né, enquanto canal, estão fazendo agora. Então, sim, assim, ao compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei, através das perguntas de vocês, vocês também estão ampliando aí né, o meu backup cerebral sim. aqui, vocês também estão me ajudando a evoluir, né? E eu acho que isso é parte daquilo que também é necessário para todos nós, sabe? Da gente estar em contato, da gente estar, né, próximo, cada um dentro das suas habilidades, dentro das suas possibilidades, mas da gente se entender integrado, conectado no mundo, não só no digital, mas no mundo real também, através, né, principalmente do meio digital, que é o que a gente mais usa hoje. Ah, olha, até de palma aqui, porque olha que incrível, sério, que filosofia. Ah, guria, só tenho te agradecer mesmo, porque, pô, agora tu fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. A gente vai lançar terça-feira agora, né? Hoje está sendo gravado no dia 25, né? Mas, poxa, obrigado por ter dado. Pô, do início ao fim, tu deu uma filosofia e um pensamento aqui. Agora tu falou esse compartilhamento que é a melhor coisa. Pô, só tenho a te agradecer imensamente. Imensamente. Muito obrigado. Vou querer te convidar próximas vezes. Vou querer, porque, poxa, Fique à vontade. se aqui a gente já conseguir, imagina daqui a um tempo. Meu Deus, vai estar melhor do que já está. Melhor do que já está. Te agradeço imensamente, obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui comigo, porque olha, foi uma conversa incrível, incrível. Obrigado de coração mesmo. E a gente encerra por aqui, fica a minhas saudações e meu agradecimento e da equipe Killer Queen por ter esse conhecimento compartilhado, Guria. Muito obrigado aqui. Obrigado de coração. Eu que agradeço e estou às ordens, né? Quando precisarem, é só chamar. Estou aqui. Obrigado. Até mais. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau.